Bendito seja Deus. Lemos um dos textos que é obrigatório ler todos os anos na Palavra de Deus. E em Isaías capítulo 38, vamos meditar sobre esta palavra. Isaías capítulo 38, olhamos para este grande milagre de Deus e lemos juntos estes versículos. Diz assim: naqueles dias, Ezequias, o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, eu te peço, de como andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, lemos juntos o versículo 5, diz: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de David teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei pois aos teus dias 15 anos e te livrarei das mãos do rei da Assíria. A ti esta cidade, eu defenderei esta cidade. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, damos-te graças da tua revelação, desta palavra que produz um fruto de glória para o teu nome, e seja exaltado o teu nome na vitória que tu nos dás. Graças de falares a cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Estudamos então sobre este tema de uma viragem para a vitória. Uma viragem de ser parado um problema, ou parado mal, ou parado alguma coisa que não tem a ver com o melhor de Deus na nossa vida. É parado, seja parado, e haja uma mudança no sentido. Era como se as coisas fossem a correr mal no sentido do pior, e estar à espera do pior, e de repente aquilo é parado, é virado a uma direção ao contrário, e começa a melhorar, e começa a transformar-se, e começa a acontecer uma viragem para a vitória daquilo que ia a ser uma derrota anunciada. Por vezes há situações na vida em que tem que ser mais do que um desejo para que isto aconteça. E há situações na vida em que não há nada que a pessoa possa humanamente fazer a não ser Deus operar um milagre. Deus fazer acontecer alguma coisa que está para além das nossas capacidades e para além das nossas limitações. Este é o caso nesta passagem extraordinária da Bíblia. E a riqueza deste capítulo do livro de Isaías, capítulo 38, é de uma riqueza tão grande. Encerra no seu conteúdo uma revelação tão profunda e tão poderosa da palavra de Deus e tão conhecedora da palavra de Deus, que de facto, na verdade, a meditação nesta palavra traz-nos respostas a coisas que acontecem na vida dos filhos de Deus e que acontecem na vida dos crentes, e que por vezes as pessoas dizem: encolhe os ombros, Deus sabe todas as coisas. E encolhem os ombros e dizem: não sabemos tudo, não entendemos tudo, e não sabemos porque aconteceu aquele mal, porque é que foi assim, porque é que Deus permitiu. Esta questão da pergunta de porquê Deus permitiu, seja sincero comigo e diga-me, se você pegasse no seu carro e passasse um sinal vermelho, 2 sinais vermelhos, 3 sinais vermelhos, e a acelerar, e depois batesse com algum carro, batesse contra outra pessoa, e dissesse: não entendo, sou crente e não sei como é que Deus permitiu. Que culpa é que Deus tinha de uma coisa destas?
Que culpa é que poderia ser assacada a responsabilidade de Deus ter permitido uma coisa quando a própria pessoa não fez nada, pelo contrário, fez tudo para que o problema acontecesse? Ou não quis saber da responsabilidade? Por vezes na vida as pessoas fazem coisas e depois entregam um assunto nas mãos de Deus como se Deus é que permitiu. Ou se Deus não quisesse saber. Ou se Deus tivesse alguma culpa do assunto. É muito fácil varrer as coisas para o desconhecido e dizer: Deus sabe todas as coisas. E eu ouvi isso tantas vezes. No meio dos evangélicos e no meio dos crentes, Deus sabe todas as coisas. Parece que há um capítulo das coisas ocultas que Deus sabe todas as coisas. Varre-se tudo para lá e fica resolvido. Não se pensa mais nisso. Deus sabe todas as coisas. Mas eu creio que não só Deus tem que saber todas as coisas, por evidente que Ele sabe, mas nós também temos que saber alguma coisa. Não as coisas todas, mas pelo menos alguma coisa mais. E esta palavra é daquelas que ensina alguma coisa mais. E depois dá resposta também a teorias erradas. Há muitas teorias erradas do determinismo, que já tinha que ser, já estava escrito nas estrelas. Aquelas teorias relacionadas com o destino, já era o destino, o que tem que ser tem muita força. E aquelas frases feitas, aqueles slogans que já se compram feitos, ou são oferecidos grátis e as pessoas vão passando esses slogans e entregando essas frases que não dizem nada, que não significam nada, mas que têm uma raiz firmada no erro. Porque de facto o destino não existe. E se há uma coisa que a Bíblia nos ensina, que Deus nos ensina, é que nós somos senhores do nosso próprio destino. Por vezes, no entanto, como a própria vida nos ensina, viajar em primeira classe custa mais caro. Por vezes as pessoas querem coisas muito boas, querem o melhor, querem a bênção maior, querem as coisas melhores, mas não estão dispostos a pagar um preço de viajar com um bilhete mais caro. E isto está aqui, nesta palavra acerca do rei Ezequias. Antes de mais, é preciso saber que o rei Ezequias foi um bom rei. Da descendência de David, foi contemporâneo do maior profeta de Israel, Isaías, cerca do ano 700 antes de Cristo. Portanto, estamos a falar de uma história bíblica, não só uma história, um acontecimento, uma narrativa nas crónicas dos reis, e que aconteceu aproximadamente no ano 2700 antes da época em que nós estamos hoje. Há 2700 anos. Ezequias era o rei. Agora até nas escavações em Israel apareceu recentemente o selo do rei Ezequias, um dos selos dele, em que ele selava os documentos com aquele selo, que é uma marca feita em pedra ou em madeira, está gravado, tem as iniciais dele, tem a marca dele, era com esse selo que ele selava os documentos, e apareceu agora em escavações em Jerusalém. E o rei Ezequias, como eu disse, foi um excelente rei. No entanto, quando ele tinha a idade de 39 anos, apareceu esta enfermidade. O rei Ezequias tinha feito grandes mudanças em Israel, tinha introduzido outra vez a palavra de Deus, tinha feito a reconstrução do templo, tinha implantado outra vez os serviços dos sacerdotes para as pessoas, tinha feito de novo aquilo que o seu tetravô passado, David, tinha feito, e que entanto com o andar dos tempos as coisas foram descambando e foram caindo. Passado 300 anos, este rei renovou a vida espiritual em Israel. E Deus abençoou-o muito também, com muitas coisas, muita riqueza, e ele ficou um pouco perdido no meio de tanto trabalho. Aos 39 anos
de idade dele vem esta doença. E nesta doença, a Bíblia diz que ele foi ficando pior. A Bíblia diz que era uma doença mortal. E ele foi piorando. E já está, nesta altura em que aparece o profeta Isaías a falar com ele, está na sua cama, no seu leito, está a morrer. E vem o profeta e diz: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer e não viverás. Isso é o que está descrito na primeira profecia. No versículo 1, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ora, imagine, uma pessoa já está tão mal, cheio de dores excruciantes pelo corpo todo, com uma infecção, neste caso, generalizada no corpo todo. E já não se aguenta de tão mal-estar que tem, de tantas dores que tem, e vem um profeta, o maior profeta de Israel, e diz-lhe: assim disse Deus, para te transmitir, chama os teus ministros, chama o teu governo, prepara-os que tu vais morrer. Alguém vai ter que ficar em teu lugar e dar continuidade aos assuntos do reino. E a Bíblia diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e chorou e orou ao Senhor. É isso que diz o versículo 2. Como é que ele orou? O que é que ele pediu? Qual foi a intercessão dele? O que é que ele fez? Ainda bem que está aqui escrito, a partir do versículo 9 até ao versículo 20, a oração do rei Ezequias, através do cântico, que foi celebrado depois em cântico e transformado em cântico. Toda a história do rei Ezequias neste capítulo da doença dele e da vitória sobre aquela enfermidade. E é muito interessante, porque naquela noite, nós sabemos que foi aquela noite em que ele orou, que passou aquele dia depois da profecia do profeta Isaías, e que naquela noite o rei orou e clamou de choro, de pranto, de tristeza e de clamor diante de Deus pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. E que Deus o livrasse daquele mal. E no versículo 13 assim: esperei com paciência até à madrugada. Por isso eu digo, ele orou toda a noite, porque aqui diz que orou, esperou em oração, esperou em Deus até à madrugada. Se diz até à madrugada é porque ele se manteve. Agora depois diz como é que ele se sentia. Diz aqui no versículo 13: como um leão me quebrou todos os meus ossos. Se um leão tivesse quebrado todos os ossos a uma pessoa, como é que esta pessoa estaria a sentir? Era assim que ele disse, o próprio rei disse: sinto-me como se um leão tivesse quebrado todos os meus ossos. Eram as dores a este ponto. E depois diz no versículo 14: como a andorinha ogrou, assim eu chilreava. Quando as dores são muitas, a pessoa só sai um gemido. Sai um gemido, só saíam gemidos do rei. Assim eu gemia como a pomba, os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Senhor, estou oprimido, responde por mim. Outra tradução diz: sê tu meu fiador. Como é que diz aqui? Como é que diz? Fica por mim. Ora, aí está. A ver? Ainda bem que estava esta tradução aí, diferente da tradução que eu tenho. Fica por meu fiador. O que é que significa ficar por meu fiador? Significa: o que eu não tenho agora, dá-me tu, para que eu possa ter acesso ao melhor de Deus na minha vida. Isto tem que se explicar, porque senão não se entende bem. É preciso perceber que estamos aqui a tratar com um rei que era um homem que sabia muito da palavra de Deus. Não era um ignorante da palavra de Deus. Era um conhecedor da palavra de Deus a um nível alto. Eu diria um nível alto como o nosso, por exemplo. Que é um nível alto.
Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não digo isso com vaidade nenhuma. A nossa igreja, vocês, têm um nível muito alto de conhecimento da palavra de Deus. Para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu conheço, para aquilo que eu ouço das pessoas, às vezes a pedir oração e a pedir ajuda vindo de outros lugares, para aquilo que eu vejo, o nível que eu olho para os meus irmãos e o nível que vocês têm do conhecimento da palavra de Deus é um nível muito considerável. Digo isso digo isso em primeiro lugar sem vaidade nenhuma, porque isto não é para ter vaidades, isto é para agradecermos ao nosso Deus que é tão bom. Amém? Mas de facto o nível é um nível alto. O rei Ezequias tinha este conhecimento. O conhecimento de quê? O conhecimento de que os milagres de Deus não acontecem sem a nossa parte. Você olha para a Bíblia e vê qualquer milagre da Bíblia não aconteceu sem a participação humana. Até para Jesus nascer, aqui nesta terra, com um corpo humano, era preciso nascer do ventre de uma mulher. Enviou Deus um anjo a falar com Maria e disse: Maria, tu foste escolhida para que em ti fosse gerado o Salvador. O que é que ela respondeu? Faça-se em mim. Ela disse que não. Porque você pensa que se ela dissesse que não, Deus não escolhia outra mulher? Com certeza. Eu sei, os irmãos podem pensar como pensamos, mas Deus já sabia quem ela era, já sabia que ela ia dizer que sim. Bem, por alguma razão, Ele é Deus, Ele já sabe o coração das pessoas e já sabe se aquela pessoa é a pessoa certa ou não para fazer as coisas direitas, sim ou não? Por isso foi à pessoa certa e ela disse que sim, mas Ele não forçou, não disse, és obrigada, é à força, é de qualquer maneira, não disse isso. Quer queiras, quer não. Não disse isso. Deus disse e ela aceitou. O milagre da transformação da água em vinho começou pelas pessoas. Foram buscar as talhas de água, trouxeram a água, era água, eles sabiam que era água, eles tinham os serventes do casamento, tinham ido às bodas, tinham ido buscar a água. E quando trouxeram aquele vasilhame cheio de água, trouxeram-no a Jesus, e Jesus, quando abençoou a água, foi a última coisa. Depois foi só dizer, agora ide e mostrai ao mestre de cerimónias. E eles sabiam que era água, tinham sido eles que a tinham ido buscar. O milagre começou com Deus a operar o milagre ou com as pessoas? Começa por nós. O milagre começa por nós. Mesmo os milagres mais espantosos da Bíblia, todos eles você vê que há uma participação humana. Por isso, não pense que o milagre está desligado de si, que não está. O milagre de Deus está ligado conosco. O milagre de Deus está ligado com a nossa parte, com a nossa participação, com o nosso envolvimento. Quando as muralhas de Jericó foram derrubadas, andaram em volta das muralhas quantos dias? 7 dias até que o milagre aconteceu e as muralhas foram derrubadas. Em todos os milagres da Bíblia você vê sempre alguém fazer alguma coisa. Em todos. Se me disser onde não há participação nenhuma, eu gostava de ver. Gostava de ver. Porque até hoje, já li a Bíblia toda, não ouvi nenhum lugar onde não haja uma participação que começa por nós e acaba em Deus. E que nós fazemos as coisas que são possíveis e Deus faz e opera as coisas impossíveis. Por isso, nesta passagem bíblica, quando o profeta Isaías veio dizer-lhe esta profecia, dizendo, já que não vais fazer nada, já que não vais alterar nada em tua vida, já que vais querer que continue tudo na mesma, então põe tudo em ordem, porque não vais durar muito, mais uns dias. E aquilo era um alerta para lhe dizer, prepara tudo, põe tudo em ordem, porque tu não vais alterar nada. Eu lamento dizer isto. Há pessoas que não recebem o melhor de Deus porque não são capazes de alterar nada na sua vida. Não são capazes nem de subir um bocadinho mais alto, nem um degrau mais, para alterar alguma coisa,
para obedecer mais, para ter mais compromisso com Deus, para desenvolver uma aliança mais profunda com Deus. Não, querem fazer sempre as mesmas coisas, no mesmo ritmo, ninguém me empurre, só vou orar 5 minutinhos por dia, ao levantar, ao deitar, e se espirrar, digo, ai meu Deus, e pronto. E vou a um culto, e não é sempre. E de vez em quando, porque eu cá para mim não tenho cá compromisso nenhum. Eu vou quando me apetecer, quando me der na cabeça, e vão com muita sorte, se não só vou, se me disserem alguma coisa e reinarem comigo, só vou quando o rei faz anos. E nós não temos rei, e é um problema. Portanto, esta atitude de só fazer o mínimo, de viver nos mínimos e de não ter um compromisso mais alargado com a presença de Deus, podendo fazê-lo, não o querendo fazer, não o desejando fazer, é uma atitude perigosa, principalmente em tempo de grande guerra e batalha. Então o rei, que era conhecedor da palavra de Deus, que sabia que os milagres de Deus operam a partir da sua vida, tem um compromisso com Deus tão superficial. E a profecia veio. Aprendemos por isso, em primeiro lugar, que a profecia é condicional. Porquê? Porque era como se dissesse, nas presentes condições, põe em ordem a tua casa, já que não vais alterar nada, nem mudar nada, vais morrer. Então chama os teus ministros, chama o teu governo, avisa que vais morrer e que quem é que vai ficar no teu lugar para substituir-te a dirigir o reino? É isto que Deus está a dizer. Já que não vais mudar nada, já que não vais alterar nada, já que não fazes mudanças nenhumas. Mas que mudança? Mas o rei sabia. Perdão. O rei sabia quais eram as mudanças que ele precisava fazer, porque ele já disse que ele era um homem com conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele sabia o que Deus queria dele. E então, durante esta oração, ele faz essas alterações. E ele propõe-se com Deus fazer esta mudança. Por isso é que ele pede, fica tu por meu fiador. Ele diz, agora eu não posso, estou nesta cama. E não posso me levantar. E tenho estas dores todas, eu não consigo. E já tu mesmo disseste, meu Deus, que eu vou morrer. Mas eu prometo e faço um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus, dizendo, cura-me. E eu te prometo que viverei mansamente, está aqui no versículo 15, o resto dos meus anos. Viverei na mansidão de Deus. Vou deixar que sejas tu a dirigir a minha vida e a conduzir a minha vida. Vou pôr primeiro lugar a tua vontade e agora eu vou pôr primeiro Deus na minha vida. Vai estar Deus primeiro do que as coisas à minha volta. Primeiro que o trabalho. Primeiro que tudo. Vai estar Deus primeiro. Deus não quer que você abandone as outras coisas da sua vida, mas quer que Deus quer que você o coloque a Ele em primeiro lugar no seu coração e na sua vida. Amém? E o rei sabia isso. Mansidão, no texto do versículo 15, passarei mansamente, com mansidão, todos os anos da minha vida que tu me deres, depois desta angústia da minha alma. Não vou viver mais como vivi até aqui. Vou viver na mansidão de Deus. O que é que significa viver na mansidão de Deus? Vou viver com mais obediência. Vou fazer o que te agrada. Vou obedecer a tua palavra. Vou aceitar a tua direção na minha vida. É isso que significa viver com a mansidão de Deus na nossa vida. Amém? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, 29, 30 diz, e tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Quando Jesus diz estas palavras, aprendei de mim, versículo 29, que sou manso e humilde de coração, ele está a dizer que a mansidão de Deus é deixar que Deus dirija, deixar que Deus conduza. Muitas vezes nós temos que dizer, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita na minha vida. Isso é a mansidão de Deus. Às vezes há coisas que Deus pede que custam um pouco.
Eu recordo-me algumas vezes que Deus me pediu para começar um jejum e eu queria comer. E comecei o jejum uma vez e ao segundo dia, ou terceiro dia, comi tudo. E comecei outra vez o jejum. E passei mais 2 dias, 3 dias, doía-me o corpo, doía-me tudo, não conseguia fazer o jejum, estava fraco, sem forças, sem uma vontade poderosa. Se calhar por isso mesmo é que Deus estava a pedir que eu fizesse isso. E eu comi outra vez. E andei assim nisto, 1 vez, 2, 3, até romper com aquilo que me estava a impedir de eu fazer o jejum, até ganhar forças para vencer. E então, à 3ª ou 4ª vez, lá levantei voo e continuei com o jejum por lá fora. Eu estou a dizer isso não porque eu sei que às vezes custa algumas coisas, Deus nos pede. Lembro-me de uma altura, Deus me pediu para levantar de madrugada e orar. Então eu tinha acabado de me deitar. É difícil uma pessoa deitar-se e pôr o despertador 3 horas depois, ou 4 horas depois, e ter força para se levantar. E ter que fazer isso durante vários dias seguidos. Pior, várias semanas seguidas. Andei a tentar uma vez e outra, e mais outra, a ver se conseguia fazer aquilo. Que difícil que estava a fazer aquilo. Lembro-me uma altura que tinham feito um bruxedo contra mim e eu precisava de orar umas horas e não conseguia orar. Então, troquei, fiz a oração toda a noite. E deitava-me depois às 8 da manhã e dormia até o meio-dia. Mas orava da meia-noite até às 8. Da meia-noite até às 7. Até que aquilo foi destruído. E a bruxa desapareceu do mapa. Glória a Deus. Era uma maldição que estava ali, que era preciso romper aquilo. Foram 15 dias. E não foi fácil. Foram 15 dias de vigílias seguidas, todos os dias. Eu não sei quais são as batalhas que às vezes... Não, por isso é que a Bíblia diz que os servos de Deus, aqueles que servem Deus, em certos momentos, Deus pode chamar para fazer algumas coisas que são muito fora do normal. Não estou a falar da vida dos crentes normais que vivem a vida de Deus. Não vai pedir nada que esteja para além daquilo que você possa fazer. Amém? Deus não pede coisas impossíveis. Eu estou a falar de mim. Às vezes a mim Ele pediu-me coisas que eu pensei que eram impossíveis fazer. E agora Ele está a pedir-me de novo uma coisa para eu fazer. Estou tão a olhar para esta palavra e a saber mesmo que Ele diz: eu sei que te pedi uma coisa difícil para tu fazeres, mas tu vais conseguir fazer. Já a tentar, há 15 dias, ainda não consegui. Mas vou fazer, em nome de Jesus. Sim ou não? Estenda a sua mão para a frente e diz assim: Senhor, dá-lhe força e poder para fazer o que tu lhe mandaste. Em nome de Jesus. No versículo 20 diz assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Era a segunda parte do voto. Todos os dias eu vou orar, todos os dias eu vou louvar o teu nome, todos os dias eu vou à casa de Deus. Não era longe, o palácio do rei era só atravessar os pátios, e o palácio do rei ficava ao lado, ficava perto, muito perto, do templo. Ele nem sequer precisava de ir a cavalo. O palácio do rei ficava perto do templo. Assim que ele saía e caminhava e ia até o templo. E ele prometeu o quê? Todos os dias eu buscarei a tua presença. Todos os dias eu louvarei o teu nome. Todos os dias eu vou ao templo orar. Sabe que eu, como pastor, já falei muitas vezes com crentes que dizem assim: pastor, estou em casa, não consigo orar em casa. Não consigo orar, parece que nunca tenho motivo para orar em casa, motivação para orar, forças para orar. Convém ganhar hábitos novos, de rotinas novas espirituais na nossa vida, de conseguir manter um nível da nossa vida com Deus. Como um atleta tem que manter um nível com Deus, um nível de treino, um atleta tem que manter um nível de treino para conseguir vencer determinadas marcas e vencer determinados alvos que ele tem. Assim nós precisamos de ter um nível alto com Deus para vencer obstáculos da nossa vida, coisas que nos impedem, coisas que nos amarram, coisas que nos prendem. Quem é que me percebe bem? E ele disse, era só este voto era composto destas duas coisas. Eu buscarei a tua presença.
E eu farei isto, só que agora não posso fazer porque já estou neste estado tão avançado de doença, mas eu prometo que o faço. E eu faço um voto com Deus que eu o farei. E eu peço então que Deus seja meu fiador, que antecipe esta bênção nas minhas mãos. E eu te prometo fazer. E quando ele fez isto, a Bíblia diz, então, o Senhor veio, versículo 20, salvar-me. Quer dizer, que antes dizia que como um leão tinha quebrado todos os seus ossos, lembra-se? Quem é que se lembra bem? Era assim que estavam os sintomas dele. Mas depois ele diz assim, o Senhor veio salvar-me, o Senhor veio curar-me. Quer dizer que ele já não tinha as dores que tinha antes. Eu orei por várias pessoas aqui hoje, antes da mensagem da Palavra de Deus, que estavam com dores, as dores saíram, desapareceram. Pode dizer, o Senhor veio salvar-me, o Senhor veio curar-me. A nossa oração, você quando entrega nas mãos de Deus alguma coisa, pode dizer, o Senhor veio salvar-me. Não era uma coisa tão grave como esta do rei Ezequias. Não era uma doença incurável, não era um cancro, não era uma coisa qualquer horrível. Fosse o que fosse, o Senhor veio salvar-me. As coisas que você entrega nas mãos de Deus, pode dizer, o Senhor veio salvar-me disto, veio dar-me a vitória sobre isto. E ele fez um voto que a partir desse dia ia mudar a vida dele com Deus. Ia mudar um tempo de mais busca, de mais consagração, de mais tempo na presença de Deus e, sobretudo, de fidelidade com Deus, de diariamente buscar a sua presença. Não ser de dia sim, dia não, de ser uma vez por semana, ser todos os dias te louvarei e todos os dias buscarei a tua presença. E quando o rei fez esta promessa para Deus, quando fez este voto com Deus, a promessa chama-se promessas de Deus para nós. Votos, isso quando nós prometemos a Deus fazer alguma coisa, como o rei aqui prometeu para Deus que faria isto, a resposta foi imediata. Por isso é que no dia seguinte, como é que eu sei que era no dia seguinte? Porque aqui diz que ele passou toda a madrugada a orar e que com aquelas dores excruciantes no dia seguinte Deus veio salvar-me. Foi no dia seguinte, foi na manhã seguinte que o profeta Isaías veio outra vez ao palácio do rei e disse ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, leia comigo o versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos e te livrarei das mãos do rei da Assíria, defenderei eu esta cidade. Veja que uma oração de alguém que faz um voto com Deus, que promete a Deus fazer alguma coisa, que não está em condições de o cumprir naquela hora, mas que o prometeu fazer, como Deus ouviu esta oração e como imediatamente aquela enfermidade secou no corpo dele. A Bíblia diz que passado 3 dias ele foi ao templo já em condições de estar completamente curado, mas foi um voto, a oração com um voto. A oração com um voto é uma das orações mais poderosas que há na Bíblia. E há muitos tipos diferentes de votos. Lembra-se do voto que Jacó fez quando ia fugir de seu irmão Esaú em Gênesis, e que quando viu a comunicação entre os céus e a terra daquela escada em Betel, que ele chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. E Jacó orou e buscou a presença de Deus e disse, Senhor, eu faço um voto contigo, que a partir de hoje eu faço uma aliança com Deus, que te entregarei, que tu me farás esta bênção de me trazer outra vez à terra e à casa de meu pai, com abundância, tendo de comer e que vestir, e tendo bênçãos na minha vida, e eu prometo de tudo te dar o meu dízimo. Eu fiz um voto com Deus. O voto que ele tinha ouvido Isaac fazer, e o voto que ele tinha sabido de Abraão que o tinha feito. E ele diz, afinal, eles tinham razão, eu farei a mesma coisa. Demorou algum tempo a ele aprender e entender isto, mas ele fez um voto com Deus.
E podíamos falar de nós do voto de Ana, que não dava filhos e fez um voto com Deus e nasceu Samuel. E ela entregou-o para o Senhor para ser servo de Deus e profeta de Deus. Um dos maiores profetas da Bíblia. E Jonas? Quer dizer de tantos outros que nós encontramos ao longo das Escrituras, como Jonas, que quando foi lançado do navio, no meio da tempestade, foi engolido pela baleia, lá no ventre do animal, fez, do cetáceo lá do animal, fez um voto para Deus e disse: Senhor, dá-me uma oportunidade outra vez, perdoa-me e dá-me uma nova oportunidade e eu vou pregar a tua palavra. Ele tinha-se recusado e tinha ido numa direção ao contrário daquilo que Deus lhe tinha mandado. Estava em rebelião contra Deus, não estava a obedecer àquilo que Deus disse. E já quando parecia não haver esperança, quando já ele tinha sido atirado pela borda fora do navio e já tinha sido engolido pela baleia lá dentro, ele está ainda vivo e diz: dá-me uma oportunidade. E Deus deu uma ordem, a Bíblia diz, deu uma ordem, e ele foi vomitado na praia. E todo vomitado naquele Chanel do vômito, lá vai ele para Nínive pregar a palavra de Deus. Deus ouviu um voto, uma promessa tinha feito. Que dizer de tantos casos da Bíblia, de Jefté, tantas passagens bíblicas de gente que fez um voto até no Novo Testamento. Cornélio, que entregava as suas ofertas e esmolas para o povo e as suas orações. E o anjo veio em Atos capítulo 10 e diz: Cornélio, as tuas ofrendas para os pobres e as tuas orações estão conhecidas diante de Deus, estão em memorial diante de Deus. Alguma vez você pensou que as coisas que você faz com Deus e as coisas que você acerta com Deus, a sua vida de consagração para Deus, é estabelecido um memorial com Ele? Quando você promete fazer alguma coisa e fica estabelecido em memorial com Deus, é o perigo de fazer votos e não os cumprir. E esse perigo de dizer eu faço isto e depois não fazer nada daquilo que disse, com Deus é algo de muito perigoso. Deve-se ter muito cuidado. É o caso de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos. Prometeram que davam, os outros deram um campo, outros deram mais coisas para a igreja, para as coisas de Deus avançar. Eles também disseram que sim e depois ficaram com metade. E por causa disso, tombaram mortos aos pés de Pedro, o apóstolo. Eu estou a falar estas coisas porque as coisas de Deus a um nível mais alto, quando nós queremos mais da presença de Deus e do poder de Deus, podem requerer também da nossa vida um nível de consagração maior, de compromisso com Deus, de um compromisso firme, de um compromisso sério. Deus sempre requereu o compromisso dos filhos de Deus. No Velho Testamento, inclusive, colocou isso como uma obrigação nos 10 mandamentos, em que uma vez por semana era obrigatório o povo de Deus se reunir na presença de Deus para aprender a palavra de Deus, para receber da presença de Deus o seu poder. Era o mínimo estabelecido na Bíblia. Uma vez por semana separarás um dia, o dia que era no Velho Testamento do sábado, e será separado para mim, diz o Senhor, para parares tudo e ficares a buscar a minha presença e teres descanso e paz que vem da minha presença, para receberes o meu poder na tua vida, para não viveres 7 dias sem um deles ser meu e um deles ser na minha presença. Repare-se, Deus se dá o cuidado de escrever isto na lei, no Velho Testamento, no Novo Testamento, só para estabelecer a questão do compromisso com Deus. No Novo Testamento, Jesus disse: meu Pai trabalha todos os dias, meu Pai dedica-se às coisas todos os dias, e eu também. Todos os dias é um dia de buscar Deus. Todos os dias você e eu devemos buscar a presença de Deus, ter um momento com Deus. Não importa qual é o seu momento, quanto tempo ou onde, se é na sua sala, se é no seu quarto, se é no seu escritório, não é importante o lugar onde é, o importante é que o faça. Esse lugar secreto da presença de Deus deve ser um lugar inviolável, um lugar em que você ora com Deus, agradece pelas bênçãos dele, se comprometeu. O rei ofereceu para Deus isto, ele disse: todos os dias eu te buscarei,
Todos os dias, versículo 20, Isaías 38, 20, todos os dias na casa do Senhor nós o louvaremos. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias louvaremos ao Senhor. Este compromisso que Ele estabeleceu com Deus, por causa disto, por causa desse voto feito para Deus, no dia seguinte a profecia mudou. O que é que nós aprendemos por esta palavra? 3 coisas muito simples que eu queria dizer aos meus irmãos. Aprendemos em primeiro lugar que não há destino. Que o destino é coisa que não existe. Aquelas pessoas que vêm, já era o destino, já tinha que ser, já era assim, não tem nada que ser. Diga isso comigo, nós somos senhores do nosso próprio destino. Ou seja, nós próprios traçamos os nossos alvos, as nossas metas, os nossos objetivos. Traçamos onde queremos chegar e o queremos alcançar e realizar. E isso, de ser senhores do nosso próprio destino, significa que Deus nos dá a capacidade e o poder de mudar ou alterar as condições para que aconteçam situações novas de resposta de Deus. E temos que ouvir a voz de Deus para seguir as instruções dele, e Ele nos fará alcançar as respostas e fará parte dos impossíveis, dando-nos a vitória se nós fizermos a nossa parte. Em segundo lugar, nós percebemos também que as profecias são condicionais. Aliás, todas as promessas da Bíblia são condicionais. Nós lembramos as promessas tão grandes da Bíblia de um povo que sai do Egito e Deus diz: eu vos levarei e conduzirei para uma terra nova em que mana o leite e mel. Flui o leite e mel. A terra de Canaã. Chegados em frente à terra de Canaã, ouviram falar dos gigantes, ouviram falar das muralhas, encheram-se de medo e de angústia, de incredulidade, sentaram-se no chão a gritar. E eu pergunto, essa geração entrou? Não entrou. Porque para entrar havia uma condição, era preciso crer em Deus, ter fé em Deus, e eles acreditaram mais que não conseguiam, que não podiam, que não eram capazes, que não chegavam lá, encheram-se de medo e nem sequer foram os gigantes que os venceram. Nem foram as muralhas que os derrotaram. Foram derrotados pela sua maneira errada de pensar, pela sua maneira errada de crer e pela sua maneira errada de falar. Sentaram-se no chão e desistiram antes de lutar. Como é que podem ser vencedores pessoas que se sentam no chão a chorar antes de lutar? Nem lutou, nem combateu, nem enfrentou nada, já desistiu e quer vencer. Mas Deus poderia fazer tudo, Deus sabe todas as coisas. Esse palavreado do Deus pode fazer tudo de qualquer maneira, automaticamente, não existe na Bíblia. Mas há profecias especiais, isso é outra coisa. São as profecias do tempo especial de Deus. Isso é outra coisa. Do dia da hora que ninguém sabe e que Ele preparou para se manifestar a segunda vez. Amém? Isso não tem a ver com profecias pessoais, com coisas para a nossa vida. Tem a ver com os tempos de Deus, com o kairos de Deus, com o tempo estabelecido de Deus, dos tempos proféticos de Deus. É outra coisa. Deus profetizou e disse que o seu filho vinha. E não há diabo nem inferno que o possa parar. Deus disse que você vai ser abençoado. E você, se tiver fé, não há diabo nenhum que o possa parar. Só há uma pessoa que o pode impedir. É você próprio ou eu mesmo, com a nossa inércia, com a nossa desobediência, com não estarmos ligados em Deus, com não termos compromisso com Deus, com entrarmos por um ouvido e sair por outro. Isso é que nos pode fazer ou impedir de receber o melhor de Deus na nossa vida. Não é por Deus não querer, é por nós não fazermos a nossa parte na busca, na obediência, como alguém disse um desses dias para mim: pastor, mas servir Deus, estar na presença de Deus, ir aos cultos, buscar Deus, não é um sacrifício, é um prazer. Eu disse: pois é, mas diga isso a algumas pessoas que eu conheço. Dia do culto, lá vou eu para algum. Mas eu estou aí a ouvir, está um monte de gente a ligar e a telefonar. Se havia o dia que iam telefonar, era esse dia para você ir aqui, acolá, comer uma sardinhada, comer uma patacoada, comer sei lá o quê, em qualquer sítio, só para não ouvir. E a pessoa vai e trocou Deus por uma sorda. Você acha que se pode trocar Deus por uma sorda?
Você gostava se a sua mulher dissesse: trocaste-me por uma sorda. Era para estar contigo, mas a vizinha do lado ofereceu uma sorda e eu, em vez de vir para casa, fui para a vizinha do lado comer à sorda. Como é que a sua mulher ficava? Ou como é que o seu marido ficava? Disse: tu foste comer com a tua amiga à sorda. E eu fiquei aqui a papar moscas. Que agora imagino como é que Deus se sente quando a pessoa diz: não, troquei-te ali por uma coisa. Fui ali comer um robalo. Já é melhor do que uma sorda, digo eu. Já está a subir o nível. Vocês estão muito sérios, vocês têm estado muito sérios a olhar para mim. E sabe, as coisas de Deus não são coisas tristes e horríveis, são coisas alegres, com alegria, Veja como o rei... Responda-me a isto. Quem é que mudou a situação? Foi Deus ou foi o rei? A situação em que as coisas estavam, quem deu o primeiro passo para esta mudança não foi Deus. Deus disse: eu de minha parte tenho tudo pronto. De minha parte eu quero te dar mais vida e saúde e ser melhor. Mas tu não vais fazer nada, já que não queres fazer nada, então vais morrer, então põe tudo em ordem, porque vai acabar aqui o teu percurso. E o rei disse: então eu faço a minha parte. O rei sabia o que tinha que fazer. Sabia qual era a parte dele. Sabia que era exigida uma maior dedicação e compromisso nas coisas de Deus para que mais bênção de Deus viesse ter à sua vida. Que os níveis em que ele estava eram muito baixos. A sua dedicação era uma dedicação baixíssima. Há pessoas que dizem: eu cá tenho Deus à minha maneira. É uma dedicação muito baixa, muito formalista, muito distante. Não há um compromisso firme, sério, contínuo de buscar a presença de Deus. É uma coisa assim de vez em quando dói qualquer coisa, quando dói a barriga, lembra-se de Deus. Ai meu Deus, isto está mesmo mal. Devia ter comido tanto picante. Então as profecias são condicionais. Eu já tive uma pessoa que teve o atrevimento de me dizer a mim: pastor, Deus errou. Deus disse primeiro morre e afinal não morreu nada. Mais 15 anos que viveu. E eu disse para aquele senhor: e você pensa o quê? Que descobriu o quê? Descobriu a pólvora, descobriu a roda, descobriu o quê? E ele disse: não, isto eu descobri, uma contradição. Eu disse: você descobriu que não sabe nada da Bíblia. Você descobriu que não percebe nada. Então expliquei-lhe. Deus disse que as condições não iam mudar, mas o rei alterou as condições. E a situação mudou. Quer dizer que há situações na vida que acontecem pior, que não deviam acontecer o pior. Mas a pessoa não cede, não muda, não faz mais nada, vai só até ali, não caminha nem mais 100 metros, senta-se no chão a chorar e acontece o quê? O que é menos bom. Mas não é que seja a vontade de Deus. Ou não é que se possa culpar Deus de Deus permitir. É porque a fé não dá mais. É porque a pessoa não dá mais um passo. É porque a pessoa não sai das suas limitações autoimpostas. Não larga um bocadinho sequer das suas rotinas. Há pessoas assim: faço isto assim, tem tudo organizado, a cabeça está aos quadradinhos, está tudo, este quadrado faço aqui, aquele quadrado faço isto, agora faço aquilo, e ao domingo vou à igreja, se não houver jogo. Lá está. Isto é um problema. É um problema de um choque entre o que está em primeiro lugar. E hoje até nem há desculpa. Porque hoje as televisões têm tudo para gravar e para ver mais tarde, portanto nem há desculpa nenhuma. Ai, mas não é a mesma coisa que ver ao vivo, em direto e a cores. Está amarrado em nome de Jesus. É o que está em direto, é a sua vida que está em direto. A nossa vida é que está em direto. Os problemas da nossa vida é que precisam de estar em direto com Deus, ligados com Deus a sério. E não podemos facilitar mesmo, porque se não está em primeiro lugar, o nosso milagre também não está em primeiro lugar.
E nós, quando queremos o melhor de Deus, temos que dar a Deus o melhor da nossa vida. O rei prometeu isso e por causa disso a profecia foi alterada. Já que alteras as condições, então viverás mais 15 anos. O rei tinha, nesta altura, o rei tinha 39 anos. Como é que eu sei? É muito fácil. Você veja na Bíblia comigo em 2 de Crônicas, no capítulo 29, no versículo 1, diz assim: o rei Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos. E depois diz, e reinou durante 29 anos. Ora, 25 mais 29, morreu com que idade? Aos 54 anos. Se retirarmos a 54 os 15, em que idade é que ele esteve a doença? Aos 39. Não é difícil. Não é difícil. A doença do rei Ezequias foi quando ele tinha 39 anos, porque ele começou a reinar aos 25. O que é que está aqui? É isto? Eu também me parece que não é. 2 de Crônicas, capítulo 29, versículo 1. 29, versículo 1. O rei começou, ora leia comigo, Ezequias começou a reinar quando tinha 25. Reinou 29. E, portanto, morreu quando tinha 54 anos. 15 anos antes, aos 39 anos, veio esta doença. Aos 39 anos, ele está doente. E aos 39 anos é quando acontece este capítulo 38 do, rei do profeta Isaías. E ele promete a Deus no seu voto a obediência e promete a Deus viver num nível mais alto para alcançar coisas mais poderosas de Deus. Há certas coisas que não vão acontecer se você viver num nível mais alto com Deus. Mas se viver ao mesmo nível e se continuar no mesmo ritmo, se você visse uma pessoa a treinar para as Olimpíadas, para correr os 400 metros, e a treinar para as Olimpíadas, e corria assim. Nem que você vai, estou a treinar para as Olimpíadas, para correr os 400 metros, barreiras. Está certo. Eu lembro-me de ir estudar e passava um corredor, um indivíduo que fez várias vezes corrida nas Olimpíadas, e ele passava no frio, na chuva, de manhã cedo, no inverno, lá ia ele, pam, pam, e eu a pensar comigo, eu aqui todo aconchegadinho no meu carro, com o aquecimento ligado, e lá vai este desgraçado a correr para treinar para as Olimpíadas. Mas era o preço dele. Quem é que me está a entender? O preço dele era aquele. O preço que ele estava a pagar para os seus sonhos era aquele. Para cortar aquelas metas era aquele tempo e aquela preparação que ele precisava fazer. Como eu não tinha aqueles alvos, não precisava fazer aquilo, porque se tivesse, tinha que fazer a mesma coisa. Então, na nossa vida com Deus, as coisas que para nós são impossíveis ou difíceis, Deus quer pegar na nossa mão e puxar-nos para cima. Como fez com Pedro. Quando Pedro se ia afundar na água, Jesus veio, ele gritou, Jesus pegou na mão dele e puxou para cima. Deus quer puxar-nos para cima, para níveis mais altos da nossa vida com Deus, de nossas vitórias, de não nos conformarmos ao mal e aos problemas, mas de vencer. E para isso é preciso querer mais de Deus. Amém? Porque Deus tem melhor que isto. Diga isso comigo, Deus tem melhor que isto. Deus tem mais e melhor do que isto que está à minha frente, em nome de Jesus. Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra na nossa vida. Tu tens mais e melhor que isto. E nas coisas que estamos a enfrentar ou a batalhar, não nos conformamos. Como está escrito na tua palavra, não vos conformeis com este mundo. Não se conformar com a derrota, não se conformar com a doença, não se conformar com as tribulações e angústias e opressões, porque é preciso parar com o mal e causar uma viragem para a vitória que Deus já tem preparada para os seus filhos. E eu creio em nome de Jesus em pedir e receber. Diga isso comigo: Senhor, enche o meu coração da tua presença e na tua palavra. Eu busco a tua face
e busco a tua presença em minha vida. Coloco a minha vida nas tuas mãos. Fala isso comigo. Coloco a minha vida nas tuas mãos. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu sei que na cruz derramaste a tua vida e o teu sangue, o sangue de uma nova aliança, para que eu tenha paz com Deus. Assim eu entrego a minha vida nas tuas mãos e peço que tu me dirijas e conduzas os meus passos para a frente. Como eu ouvi falar dos teus milagres, opera o milagre em mim. Entra na minha vida. Entra, Senhor, em mim e opera a tua glória sobre a vida dos teus filhos. Quantos recebem isso comigo? Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Um abraço para todos. Tenha uma semana cheia da vitória com Deus. Até o nosso próximo culto, se Deus quiser.